Oi, bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Obrigado. Eu só tenho que agradecer cada um de vocês que até aqui tem acompanhado essa série de vídeos, né, que eu fiz e estou terminando hoje, viu, gente? Hoje eu faço o último vídeo da série do meu testemunho, né, que era muito extenso e eu tive que dividir aí nessa série de vídeos, né? Hoje é o quarto vídeo e eu quero finalizar hoje esse testemunho na minha vida. Obrigada a você que já viu os outros 3 vídeos anteriores e que você seja muito abençoado nesse dia de hoje, viu, gente? Com essa parte final do meu testemunho. E você que ainda não viu, você pode ver os outros 3 vídeos, né? Desde o início da minha história, que eu conto sobre o meu testemunho de milagre, a cura que o Senhor Jesus fez na minha vida no ano de 2005, quando eu fui acometida de um câncer na medula óssea. Então, gente, hoje eu estou aqui grata ao Senhor, com o coração muito leve, com o coração alegre na presença do Senhor, de poder estar aqui com vocês, encerrando esse testemunho, não assim, como se diz, acabou o vídeo hoje, acabou de falar nisso. Não, a gente vai continuar compartilhando. Mas o meu testemunho foi algo muito especial, assim, que Deus colocou no meu coração, né, para estar encerrando aqui hoje essa série. E no último vídeo, gente, para você que já acompanhou, eu falei do começo, né, do tratamento, de como seria, e como eu expliquei, na medula óssea ela tem vários tipos, né, de cânceres que pode atacar a medula óssea, que pode ser no sangue ali mesmo. E no meu caso foi a mielodisplasia. E o tratamento que o médico a princípio começou não foi aquele tratamento com a quimioterapia injetável, né, na veia. E o tratamento que o médico começou foi uma quimioterapia via oral. Então, assim, inclusive eu nem sabia, viu, gente? Eu nem sabia que existia esse tipo de quimioterapia, né? Eu achava que fosse só ali nas veias ali, né? Só injetável mesmo. Então, o médico começou o tratamento depois que eu fiz a biópsia, né, da medula, que veio realmente o diagnóstico de mielodisplasia. Desculpa, gente. Então, eu comecei aquele tratamento, mas como eu falei para vocês, eu já, só pelo diagnóstico, você está com uma doença grave. Só de eu saber disso, o meu emocional já abalou muito. E eu naquele momento sem saber assim o que viria para frente, o que eu ia passar ali para frente, né? Começando com aquela quimioterapia oral, eu comecei a entrar assim naquela neura, sabe, gente, que muitas vezes a nossa fé é abalada e a gente não sabe como proceder, como até orar a Deus. E nesse momento de muita informação para mim ali, eu praticamente em lua de mel, vivendo meus primeiros sonhos ali, né, no casamento. Para quem não viu os outros vídeos, eu expliquei lá que a gente estava em lua de mel, eu e meu esposo, e nesses primeiros meses de casado a gente com toda aquela expectativa, né, dos primeiros momentos de casado. Isso foi em 2005.
Então, gente, começou ali um longo processo que no início Deus se calou. Que no início eu questionava Deus e tentava entender, mas Senhor, por que isso agora? Justo agora que eu acabei de me casar, justo agora que eu tô cheia de sonhos, justo agora, Senhor, que eu depois de orar tanto pedindo ao Senhor um casamento, sim, porque eu orava, sabe, gente? Eu orava muito pedindo a Deus um casamento, sabe, abençoado por Ele, um homem enviado por Ele, que meus pais fossem aprovar, que estivesse tudo realmente de acordo com a bênção do Senhor na minha vida. E posso até estar falando com alguém aí, não sei, você que ainda não se casou, que tem esse sonho, continue esperando no Senhor, pedindo ao Senhor, colocando diante dele que você vai ter sim um casamento abençoado. Às vezes as pessoas pensam que está demorando, né? E já começa aquelas brincadeirinhas, já tá pra titia, já tá ficando velha. E, gente, eu ouvi tudo isso. Mas o Senhor, ele não mede a bênção dele na nossa vida pelo tempo nosso, pelo nosso tempo cronológico. O nosso tempo é totalmente diferente do tempo de Deus, né? Então, no meu tempo aconteceu em 2005, maio de 2005. E poucos meses depois, 7 meses depois, tive o diagnóstico desse tipo de câncer na medula. Então, gente, eu comecei esse tratamento via oral, quimioterapia via oral, e de cara eu já comecei a sentir muitos efeitos colaterais dessa medicação, sabe? Meu coração tinha aceleração todo santo dia por causa da medicação. Meu coração acelerava, gente, que já teve vários momentos que eu fui socorrida, tendo que ser levada, né, a um pronto-socorro, porque o meu coração acelerava tanto que não tinha nada que fizesse, sabe, voltar a normal os batimentos. Fui perdendo peso, fui ficando deprimida, fui tendo síndrome do pânico. E esse tratamento foi ao longo de 2 anos. E eu vou tentar resumir para vocês, mas vou tentar colocar aqui as partes principais que eu quero que o nome do Senhor seja engrandecido e que você seja tocado pelo Espírito Santo do que Deus fez na minha vida nesses 2 anos, de 2005, 2006, início, né? Começou tudo ali no final de 2005, mais ou menos agosto, setembro, início de 2006, 2007 todo e finalmente a cura em 2008. Então eu quero que o Espírito Santo coloque aqui somente o que vai te abençoar. Tanto é que eu orei, gente, para fazer esse vídeo agora, encerrando essa parte para vocês, encerrando esse testemunho, porque eu quero que somente o Senhor seja engrandecido nesse vídeo, que você sinta aí do outro lado. Você que, eu não sei se você está passando uma enfermidade, eu não sei se você está atravessando algum tratamento com câncer, eu não sei se você está atravessando uma doença também psicossomática, depressão, síndrome do pânico, mas eu sei que esse vídeo, se chegar até você, se você está vendo ele hoje, é porque o Senhor quer falar com você. Porque o Senhor fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida. Então, pessoal, nesse momento em que eu comecei a ter aqueles efeitos colaterais dessa medicação, dessa quimioterapia, começa a cair o cabelo, a gente começa a emagrecer, sabe? Eu já me casei
magrinha. Eu me casei com 51 quilos e só fui perdendo peso, cabelo caindo. E aí aquela imagem que eu me via no espelho, eu me desesperava. E muitas pessoas vinham e tentavam me animar, tentavam me dizer palavras de conforto, de consolo, de esperança, sabe? Mas dentro de mim, gente, algo terrível estava acontecendo. A síndrome do pânico tomou conta de mim de uma tal forma que eu passei a ter medo de ficar sozinha dentro de casa. Meu esposo saía para trabalhar e às vezes não dava nem tempo da minha mãe ter chegado lá na minha casa, na casa que a gente morava na época, para minha mãe ficar comigo, passar o dia comigo, para o meu esposo ir trabalhar, porque ele precisava trabalhar, ele precisava ao mesmo tempo de cuidar de mim, mas ele precisava trabalhar também. Na época ele ainda não era concursado, então estava no emprego que não tinha estabilidade nenhuma e qualquer falta manda embora. Mas as minhas emoções já estavam tão abaladas logo no início, que quando meu esposo saía para trabalhar, que ele batia a porta e eu sabia que ele tinha acabado de sair, o pânico tomava conta de mim. Eu ficava num desespero dentro de casa e ligava para ele. Naquela época, viu, gente, há 11, 12 anos atrás, os celulares não tinha WhatsApp, era mais de só ligar, atender e pronto. Não tinha esse negócio de Instagram, WhatsApp, não. A gente só ligava, falava e... Então eu ligava para o celular do meu esposo, às vezes ele no meio do caminho. Já estava até dentro do ônibus, meu esposo ia trabalhar de ônibus. E ele tinha que dar o sinal lá no ônibus para parar, voltar, pegar outro ônibus de volta e voltar, porque eu estava passando mal. Porque o pânico era tão grande dentro de mim que eu não conseguia ficar sozinha. E então, gente, meu esposo voltava e ligava para minha mãe: minha sogra me socorre aqui que a Eliane não está bem, eu preciso trabalhar. E minha mãe ia, ficava comigo. Meu pai ia ficar lá também junto com a minha mãe. Outro momento também que eu me lembro muito, que por causa desse pânico, que também, gente, na bula do remédio que eu tomava, dessa quimioterapia oral que eu tomava, tinha todos esses relatos lá que poderia acontecer em alguns pacientes que tomavam aquela medicação. Então, diante daqueles sintomas, todos aqueles prováveis sintomas que estava escrito naquela bula, era tanta coisa terrível, e uma delas era isso: síndrome do pânico, depressão, no caso fisicamente, palpitações no coração, poderia ter, era muita coisa ruim que poderia desencadear dependendo, do paciente. Então, gente, quando meu esposo saía para trabalhar e na minha cabeça eu lembrava que eu já estava sozinha, eu começava a ter essas crises de pânico. E dentro desse pânico também, meu emocional já muito abalado, eu não conseguia. E aqui, gente, eu vou abrir para vocês coisas que pouca gente, eu falei isso. Desculpa a minha emoção, mas eu passei a ter medo. Eu passei a ter medo de tomar banho com a porta aberta, sem, assim, trancar a porta para tomar banho. Eu deixava só encostada. E muitas vezes eu nem conseguia tomar banho sozinha,
devido à fraqueza, devido ao pânico. E minha mãe me ajudava e meu esposo me ajudava. Desculpa, gente. Mas era um longo processo que eu buscava tanto a Deus, tentando entender o que Ele queria de mim naquele momento. Por que aquela doença? Por que eu estaria passando por aquilo? Qual o propósito de Deus? E aí, pessoal, eu vou resumir porque eu não quero esse vídeo muito longo. Assim foram vários meses. Meu apetite foi a zero, eu não comia nada. Tudo que eu comia eu passava mal, eu vomitava, eu botava para fora, eu enjoei até de água. E o meu emocional estava tão abalado e o meu esposo falava com o médico: doutor, ela está muito deprimida, doutor. A gente pode procurar um psicólogo, um psiquiatra, ela pode tomar alguma medicação assim. E o médico na época falou que eu poderia até ir na psicóloga ou no psicólogo, né, fazer uma terapia, mas eu não podia tomar nenhuma medicação dessas que os psiquiatras passam, porque eu já estava tomando a quimioterapia, que já era muito forte. Então, gente, foram meses e meses. E as madrugadas eu também passava em claro, muitas madrugadas em claro, porque eu não tinha sono. Eu não conseguia dormir. A minha mente parecia oca. Tinha momentos que eu não conseguia sentir Deus. Eu não conseguia sentir Deus. Era um silêncio, um vazio tão grande na minha alma que eu pensei, meu Deus, Deus me esqueceu aqui. Que pecado é esse, meu Deus, que eu cometi? Que pecado é esse que eu cometi Senhor, para não te sentir dessa forma, meu Deus. E a minha angústia só aumentava, gente. E na igreja que eu pertencia na época, os irmãos oravam, e minha mãe pedia oração na igreja dela também. Na época eu era de uma igreja, minha mãe era de outra. E muita gente orando por mim, muita gente orando por mim. E eu naquela ansiedade, assim, naquela ânsia de querer ouvir a voz de Deus, gente, naquela época eu ligava para as rádios evangélicas, para as rádios que faziam orações ali, pro ouvinte que ligava, e eu ligava e eu pedia oração nas rádios. Eu cheguei a ligar para a igreja da Batista Lagoinha. Se tiver alguém aqui vendo esse vídeo, que é da Batista Lagoinha, lá em Belo Horizonte, pastor Márcio Valadão, Ana Paula, pessoas que eu admiro tanto, né? Esse povo tão abençoado ali da Lagoinha. Eu liguei para a secretaria da igreja, eu procurei na internet o número e eu falei com uma irmã lá, pedi oração, contei a minha história e nós vamos sim colocar o seu pedido aqui, irmã Eliane, nas nossas orações, nos nossos grupos de intercessão. E era assim, gente. E essa síndrome do pânico que me acometeu, quando eu saía na rua, assim, eu saía sempre meu esposo e minha mãe, porque eu estava muito fraca, eu não conseguia andar assim, sem me apoiar no braço de alguém. E eu lembro que o pânico era tão grande que quando eu ia atravessar a pista, poderia estar vazio a pista poderia estar totalmente vazia. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, e meu esposo e minha mãe sempre falavam, vamos, Eliane, vamos atravessar? E eu falava, não, eu não posso atravessar essa pista. Se eu atravessar, se eu pôr o pé nessa pista, o carro vai me matar.
tamanho era o pânico que eu estava. E isso, gente, é o que eu tô lembrando, fora os que muitas vezes eu não consigo lembrar de todos. E eu me recordo também que quando eu tentava caminhar um pouquinho, meu esposo, eu morava no terceiro andar, no prédio na época, a gente descia e meu esposo, né, me levava para tomar um arzinho assim lá embaixo, tomar um solzinho, porque eu também não podia pegar mais do que 5, 10 minutinhos de sol por dia, por causa da medicação que eu tomava, o médico pedia para evitar. E essa medicação, gente, que eu tomava via oral, essa quimioterapia, tinha também uns efeitos muito estranhos, essa medicação, porque começou a nascer pelos assim na minha testa, assim no meu rosto, parecendo barba de homem, parecendo, sabe, assim, que era o rosto de um homem, onde nasce, né, a barba. E nos meus braços, assim, ó, isso aqui tomava conta, aquele tanto de pelo, assim, a coisa mais horrível, sabe? E muitas pessoas falavam, a Eliane e o Camilo acabaram de se casar, e a Eliane já tá desse jeito, o Camilo não vai suportar essa... Já no primeiro ano de casada, a mulher já tá desse jeito. Ele não vai suportar, não. Ele vai largar ela, ele vai, sabe, desistir. Sabe, gente? A gente ouvia isso. Mas o meu esposo foi agraciado, assim, por Deus de estar comigo em todo o tempo. Sabe, em todo o tempo ali, ele falou, podem até me mandar embora, Eliane, mas eu vou faltar quantas vezes precisar para estar com você, para cuidar de você. E Deus foi tão bom, gente, que não deixou meu esposo, mesmo na época, não sendo concursado ainda, e mesmo trabalhando numa empresa que qualquer coisinha manda embora, eles nunca mandaram meu esposo embora, porque o Senhor sustentou. E foram assim, mês após mês. E para caminhar aqui, para me fechar esse vídeo, eu quero contar para vocês os principais momentos que antecederam a cura. Quando eu questionava a Deus, por quê, Deus se calava. Então eu parei de questionar e comecei até assim, falar com Deus, tá bom, Deus, eu vou morrer, já tá certo, não vou mais questionar. Me cansei, até porque minhas emoções estavam muito abaladas. Depressão de altíssimo grau, síndrome do pânico. Então eu cheguei a me conformar, eu parei de orar, sabe? E quando eu me silenciei, o Senhor começou a mover algo na minha vida, algo naqueles momentos. Isso já quase 2 anos de tratamento. O exame da biópsia, eu tinha que fazer de tantos em tantos tempos. 3 meses, era assim, que eu me lembro, era de tanto em tanto tempo, se eu não me engano, era de 3 meses. E numa dessas vezes que eu tive que fazer essa biópsia, né? Como eu falei no outro vídeo, é um exame muito, muito dolorido, muito sofredor. Antes de eu chegar na clínica para fazer a biópsia, porque o médico precisava, né, de ver como que estava o funcionamento da medula com a quimioterapia. E para vocês entenderem, gente, o que é a mielodisplasia, que na época o médico me explicou assim de uma forma simples, né, para eu entender e minha família entender,
que a nossa medula, ela regenera as células 24 horas. As células passam, né, na medula óssea, no líquido medula óssea, e vão se regenerando, se multiplicando. E no meu caso, a medula óssea, ela parou de regenerar as células. Por isso que aquela expressão que eu falei no outro vídeo, meu sangue estava virando água. Então, pessoal, numa dessas vezes que eu tive que fazer essa biópsia, eu orei muito forte ao Senhor e ao mesmo tempo muito simples. Eu fui muito simples com o Senhor e eu falei: Senhor, eu sofri muito naquela primeira vez que eu fiz essa biópsia. Eu quase morri nesse exame, de tanto que foi sofredor, porque eu estava muito fraca. Então, dessa vez, Senhor, anestesia aonde precisa ser anestesiado, porque o osso, gente, não pega anestesia. O osso, por mais que o médico tentasse ali para amenizar a minha dor, mas o osso não pegava anestesia. E aí eu falei: Senhor, anestesia o meu corpo, para que esse médico, da primeira vez que ele tente, ele vai conseguir. Ele vai conseguir fazer esse exame sem eu sofrer tanto, do jeito que eu sofri da primeira vez. Porque o exame é aqui, gente, nesse ossinho aqui, entre um seio e outro, que ele perfurava para alcançar o líquido da medula. E pensa esse ossinho aqui sendo perfurado. Gente, e eu pedi isso ao Senhor, e eu falei: Senhor, tu podes me anestesiar nesse momento do exame, para eu não sofrer como eu sofri tanto, Deus, da primeira vez. E para a honra e glória do Senhor, gente, quando o médico começou aquele exame da biópsia da medula óssea, para ter um novo parecer de como estava a minha medula, eu não senti a perfuração daquele instrumento lá, perfurante que ele colocava para fazer, né, para puxar o líquido da medula. Eu não senti. E o Senhor me encheu tanto da presença dele, que eu comecei a falar em línguas estranhas, línguas dos anjos, para quem crê, língua dos anjos. E eu não conseguia parar, e o médico falou: você está orando? Olhou para mim e viu o meu rosto daquele jeito, eu falando aquelas palavras que ele não estava entendendo, e ele perguntou: você está orando? E eu balancei a cabeça assim: estou. Aí ele: mas ora só na mente, porque, né, para não entrar ar, para não atrapalhar o exame. Então, gente, eu tive que, na minha mente, falar ali o que o Senhor estava falando na minha boca, e eu, na minha mente, glorificando a Deus, porque o Senhor me anestesiou de um jeito que eu não sentia a perfuração daquele instrumento aqui no meu peito. E da primeira vez o médico conseguiu tirar o líquido da medula, e o Senhor me poupou daquele sofrimento. Então essa foi um momento que me marcou demais. O Senhor me anestesiou, gente, para eu não sentir a perfuração daquele objeto, sabe, aqui no meu ossinho aqui, para puxar o líquido da medula. Então, pessoal, ali o Senhor eu comecei a ouvir a voz do Senhor, e aí tudo mudou, porque aquela angústia que eu tinha de não estar sentindo a presença do Senhor estar em silêncio, e eu naquela angústia de querer sentir a presença do Senhor, acabou ali. A partir daquele dia, eu comecei a ouvir a voz do Senhor, e o Senhor começou a dar sinais, e um pouco depois, o Senhor começou a confirmar de uma forma especial que a cura já estava acontecendo. Antes disso, antes da cura, teve um momento que o médico falou: olha, eu vou precisar agora
que os seus irmãos, Eliane, façam o teste, seus irmãos de sangue, né? Seus irmãos ali, façam o teste para saber se algum deles é compatível com doação da medula para você. E aí teve esse momento dos meus irmãos fazerem teste, e era raríssimo, viu, gente? O médico disse que ia ser raro, raro, raro. Era muito raro acontecer de um dos irmãos serem 100% compatível com a medula. No caso, né? No caso do transplante da medula óssea. E um dos meus irmãos foi compatível. Meu irmão mais novo dos homens, né? Eu tenho 4 irmãos. E um deles foi 100% compatível. Então, ali eu pude ver já a mão de Deus também trabalhando. E para resumir, que o vídeo já está ficando muito grande, gente, quando chegou ali perto do momento ali de eu talvez precisasse passar pelo transplante, o Senhor deu um sonho para minha mãe. E onde nesse sonho ela estava orando, clamando a Deus, né, pela minha cura. E Deus no sonho falava para ela: não ore mais pela cura, não pede mais a cura, agora só agradeça, porque ela já está curada. E ali, gente, tudo o Senhor foi providenciando. E eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe contando isso para mim numa alegria só, contando para a família toda: gente, vamos parar de pedir, nós só vamos agradecer, porque o Senhor falou, já está curada. Basta agora nós agradecermos e louvar o seu nome. E aí, gente, para fechar, depois de 2 anos de tratamento, quase já chegando na fase que eu ia precisar de um transplante de medula óssea, o Senhor entrou com a cura, com o sobrenatural. Algo que eu já nem contava mais, eu já nem esperava mais, de tão, sabe, um momento de fraqueza, sem fé que eu estava, sem acreditar. E seguido desse sonho da minha mãe, o Senhor também usou uma irmã da nossa igreja, a Maria, hein? A Maria, para ir lá em casa. E ela falou pro meu esposo: Camila, eu sei que Eliane tá assim, num momento delicado, nas emoções dela, porque se eu recebesse visita na minha casa, se eu ficar muito emocionada, e o médico até pediu para evitar muita gente ficar indo lá, porque eu me emocionava e eu passava mal. Então, geralmente quem ia era minha mãe, meu pai, os mais próximos ali de mim, da minha família. E essa irmã falou: mas eu preciso, Camilo, falou pro meu esposo, eu preciso ir lá falar com a Eliane um recado de Deus. E essa irmã chegou na nossa casa e falou: Eliane, eu só vim aqui te dizer o que o Senhor colocou no meu coração para te dizer. Ele falou para você só tocar na orla dele, porque você já está curada. Basta você crer, você já está curada. Gente, e aquilo só foi me dando vida, vida, vida. E para fechar, o Senhor usou meu irmão mais velho, meu irmão Edson, que é pastor. Ele chegou, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu nunca esqueci desse dia que foi sobrenatural. Ele chegou lá em casa, na casa da minha mãe, nesse dia eu estava na casa da minha mãe, meu esposo estava trabalhando, e ele chegou lá, falou: mana, eu estou aqui para te dizer, o
Senhor mandou te dizer, você está curado. Que essa enfermidade não é para a morte, mas é para testemunho. Você está curada. Então, gente, eu só estou aqui para glorificar o nome dele, para dizer para você, não perca a fé, creia que o Senhor também quer te curar e Ele está aqui para nos dar essa vitória juntos. E eu só posso agradecer a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Eu estou curada. Aleluia!